Então, pessoal, estamos chegando aqui no fim dessa nossa jornada na nossa disciplina, e nesse vídeo, né, a gente vai falar um pouquinho do que é permitido e do que é proibido na legislação que vocês estão estudando, né? Então, eu estava aqui vendo, né, na internet uma foto muito bonitinha de bebê e pensando nessa questão, né, de que a gente coloca na lei, por exemplo, embora muita gente não saiba, é permitido o uso de embriões humanos, né? A legislação brasileira permite, tanto na terapia, o seu uso terapêutico, ou seja, você usar embriões para curar uma doença, quanto na pesquisa, você testar um fármaco, um medicamento, uma droga em células embrionárias. Mas, como a gente vem falando desde o princípio, né, o nosso objetivo nesse curso não é dizer, isso é certo, isso é errado, mas fazer com que vocês procurem ser conscientes do conceito científico correto, né? Porque é lógico que alguém que está me vendo aqui pode ter uma restrição até religiosa, de acordo com a sua religião, quanto ao uso de células embrionárias. E você sabe cientificamente o que é uma célula embrionária? Quando a gente fala, né, de um embrião, o que vem à sua cabeça? Você pensa em algo assim? Um bebezinho sorridente, né, com olhinho, bracinho, perninha, que vai ser morto lá, sacrificado, esmagado, triturado, para fazer a nossa pesquisa? Na verdade, não se trata disso, né? A gente tem células que são a junção do espermatozoide com o óvulo e que vão ali se multiplicando. Então essas células se multiplicam até uma determinada fase, a gente chama de mórula, né? Até o nome parece vem de amora. Já viram uma amora? Aquela frutinha que tem cheio de carocinha, como se fosse mais ou menos isso, né? E essa célula é que pode ser utilizada em pesquisa. E a legislação, vocês vão ver lá na lei, procurem a lei, deem uma olhada na lei. Então, como eu falo, não é só decorar, é entender. Fala que esses embriões que serão utilizados, eles têm que ser ou inviáveis ou terem mais de 3 anos de armazenamento. O que significa isso? Significa que esse embrião ele foi fecundado, lá o espermatozoide, o óvulo foi fecundado com o espermatozoide, se deixou desenvolver até um determinado número de células e se congelou. Essas células congeladas são um ser humano? Ou podem vir a ser um ser humano? Tem essa potencialidade de vir a ser um ser humano. Nós discutimos isso também no meu artigo, né? No meu artigo que eu falo sobre a origem da vida, né? E que é a vida quando ela se inicia. Isso é algo discutível por várias questões, pelo ponto de vista religioso, pelo ponto de vista científico, né? Quando a vida se inicia, quando a gente pode considerar aquele ser como um ser humano, ou aquelas células, aquele conjunto de células, melhor dizendo, como um ser humano, né? Então, a gente coloca que para você conhecer e poder debater, você tem que ter um conhecimento científico e até, logicamente, um conhecimento também moral. Não desprezamos em nenhum momento o conhecimento moral, a formação moral, né, que você traz das suas experiências de vida, das suas convicções pessoais religiosas, que fazem parte do seu contexto pessoal, daquilo que forma aquilo que você é, né? Mas a gente precisa ter elementos, ter consciência para poder debater com argumentos e não simplesmente com opiniões. Quando eu falo opinião, é aquela coisa tipo Flamengo e Vasco, né? Por que você gosta do Flamengo? Porque eu gosto, porque meu pai era flamenguista, porque eu não sei o quê. Porque, não, mas eu gosto mais do Vasco, porque, sei lá, meu avô era vascaíno. Isso é opinião, né? Isso é simplesmente opinião, isso não é argumento.
Então, em ciência, a gente estabelece, né, leis, inclusive, como é o caso dessa lei de biossegurança, baseado em fatos que você deve conhecer. Né? Então, por isso que a gente insiste aqui que você dê uma olhada na lei, conheça a lei. A gente coloca também na nossa disciplina outros vídeos para que você entenda bem, por exemplo, nesse caso, o que é uma célula embrionária. E é até curioso que a gente fala de lei, né? Hoje eu estou numa situação que é até, digamos assim, exige um certo cuidado. Por quê? Porque eu sou chefe atualmente do meu laboratório. Tudo que acontece no meu laboratório, a administração do laboratório, é responsabilidade minha. E um dos professores do meu laboratório também é chefe da comissão de biossegurança da UENF. André, tudo bem? Beleza aí? Brincadeira, André é uma pessoa super gente boa e a nossa relação não é nem de medo dele fiscalizar, não, mas é justamente porque ele é uma pessoa super legal, a gente trabalha junto para tentar, né, fazer o melhor pelo nosso laboratório, pela segurança das pessoas. E outro dia eu estava até conversando com ele e ele me falou da necessidade da gente saber se tem pessoas, se tem colaboradores externos ao laboratório que às vezes trabalham com organismos geneticamente modificados ou não. Ou seja, conhecer os materiais que as pessoas trazem ao laboratório, né? Porque é uma questão de responsabilidade, é uma questão de biossegurança. Se você viu a lei, você vê que por trabalhar com organismos geneticamente modificados, opa, como é que foi o bebê? Fugiu. Com organismos geneticamente modificados, gente, esse é outro, lindo. Por trabalhar com organismos geneticamente modificados, você pode pagar multas pesadas ou até ser preso, né? Então é algo de grande responsabilidade, a gente tem sempre que observar a lei quando a gente trabalha no laboratório. Mas é como eu falei para vocês, leis também mudam. Nós ocasionamos a mudança dessas leis. Então, por exemplo, entre as coisas que é proibida, que são proibidas, está a edição de embrião humanos. Então nós vimos, você pode utilizar embriões humanos que não são bebezinhos, entendam isso, né? Esses embriões humanos, inclusive a lei fala lá em que condições eles podem ser utilizados. Eles podem ser embriões inviáveis, eles podem ser embriões que estão congelados há mais de 3 anos, porque a partir de um determinado tempo se considera que a viabilidade daquele embrião vai caindo, ou seja, a possibilidade dele vir a se desenvolver como um ser humano diminui, né? Então esses embriões que têm esses critérios podem ser utilizados em pesquisa, está lá na lei. Por outro lado, hoje em dia a gente tem técnicas, né, mais atuais, como por exemplo o CRISPR. Você vai ver ali a questão do CRISPR, nós temos um videozinho também que explica como é que isso funciona, onde a gente pode editar os genes, então tirar no seu DNA, por exemplo, um gene que está ativo que causa uma determinada doença, né? Isso, por enquanto, é proibido. A gente não pode fazer isso no embrião humano, embora e em vários países também não pode ainda, porque a gente vai ver também que existem outros problemas associados, né? Não é só você tirar o gene e acreditar que tudo vai ser maravilhoso, como qualquer procedimento, né, técnico que você vai fazer no ser humano pode ter também efeitos colaterais, isso tem que ser conhecido, né? Mas a gente vê que a técnica progride, então o que estava previsto na lei lá em 2005, né, de repente hoje pode não ser mais adequado. Isso pode ter que mudar, né? Então se a gente, outro dia eu estava vendo
foi essa semana ainda, um cientista russo falando que ele já era capaz de editar embriões humanos, né, de pessoas que tinham o histórico de surdez hereditária na família. Então, na família, imagina, na família daquelas pessoas, várias pessoas nasceram surdas, e ele, no embrião, ele editar aquele gene, né, fazer com que essa pessoa não nasça surda. E mais interessante ainda, quando você faz edição em células embrionárias, essa modificação que você faz no genoma daquela pessoa pode passar para os seus filhos, né? Você modificou os genes de todas as células do corpo da pessoa, daquele embrião que vai se desenvolver e virar uma pessoa. Então, nesse caso, você eliminou o gene daquele indivíduo. Seus descendentes também não vão ter mais aquele gene. Quando a gente pensa em fazer isso para doenças, né, a gente acha assim até, poxa, que legal. Mas a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala em editar embriões humanos. Porque a gente, de certa forma, principalmente nesse caso, né, que essa modificação vai passar para os nossos descendentes, a gente tem a possibilidade, né, de alterar a própria espécie humana, aquilo que nos faz humanos, o nosso genoma. Vocês já pensaram nisso? Então, do porquê que essas leis se preocupam tanto, porquê que essas leis têm essa preocupação, é porque a gente pode daqui, né, como eu falei para vocês, se a gente vai eliminar uma doença, poxa, beleza, legal, né, não vai ter mais criancinhas que nasçam com aquela doença, isso parece legal, ser legal. Mas a gente vê, por exemplo, se formos para o universo da ficção, todo mundo aí gosta do Capitão América, né? O que é o Capitão América? É lógico que é um personagem fictício, antes de tudo, né? Mas na história do Capitão América, modificam o que ele é, né? Ele era um cara baixinho, franzino e tal, para que ele seja um super soldado, né? Um cara todo fortão, musculoso, que tem alto poder de regeneração, então ele se corta, né, e cicatriza rapidamente. Ele nem bêbado ele fica, porque quando ele bebe o corpo dele metaboliza álcool, veneno, qualquer coisa muito rapidamente. Ele é um super soldado, né? É alguém que vai além do potencial de um ser humano normal. Será que isso poderia já ser feito hoje em dia? Digo para vocês que sim, né? Então, por exemplo, tem alguns genes que determinam quantidade de massa muscular. Ele poderia ter um gene desse alterado e ser uma pessoa com mais massa muscular, né? Um embrião hoje em dia, do que as pessoas normais, assim como o Capitão América, né? Isso seria ético? Seria correto fazer? Então a gente entende, pessoal, o cuidado que a gente tem que ter quando a gente fala de editar o nosso genoma, né? As pessoas que acham até, não, o corpo é meu, eu tenho o direito de fazer o que quiser com o meu corpo. Mas quando a gente fala de edição gênica, a gente não está falando só de você, a gente está falando de você, está falando do seu filho, está falando do futuro da espécie humana, né? Já pensou se a gente pode modificar aquilo que a gente é como ser humano? Então daqui a pouco a gente vai, sei lá, enxergar no escuro, vamos fazer seres humanos com guelras, vamos fazer seres humanos com asas. Eu acho que seria legal voar, mas sei lá, será que a gente ainda seria ser humano, né? Então, esses nossos aparentes delírios na imaginação muitas vezes são mais reais do que a gente pensa. E quando a gente fala de lei, a gente está falando de algo que regulamenta isso. Por isso, gente, a gente está colocando aqui para vocês que é necessário esse conhecimento da lei, e mais do que o conhecimento da lei, entender por que o conhecimento científico é importante.
numa época em que às vezes nós lidamos com tantas fake news, com tanta desvalorização da ciência, com pessoas que falam de terra plana, de campanhas anti-vacina, de coisas absolutamente absurdas, sem sentido e que não tem o mínimo embasamento científico, e que é pior, passam para outras pessoas, né? E pessoas, você vê, às vezes até, sei lá, no governo, falam como se terra plana fosse algo razoável. Não é, terra plana não existe. Campanha anti-vacina é um absurdo. Então você imagina se as pessoas que fazem leis pensam dessa forma. Tá? Isso é muito sério. E aí, pessoal, eu conclamo a todos vocês que fazem esse nosso curso, que pensam, que começam a pensar em bioética, em biossegurança, vejam a responsabilidade que nós temos de compreender o que é ciência, de saber o que é um conhecimento científico correto. E conhecimento científico correto, sim, é o que vai determinar o futuro da nossa humanidade. Né? Não pode ser considerado em segundo plano, não pode ser considerado, né, mera opinião. Ciência não é opinião de forma nenhuma, e nós temos uma responsabilidade muito grande de entender, de passar o conhecimento científico, de ensinar as pessoas. É claro que a gente está colocando aqui que devemos sim respeitar as opiniões morais, as opiniões tradicionais, as religiões das pessoas que compõem a nossa sociedade, mas isso deve ser feito a partir do diálogo esclarecido. Por isso que nós temos que entender, no nosso caso específico da biossegurança, quais são as leis, por que elas são dessa forma, o que elas nos garantem também de segurança, não só o que elas nos proíbem, mas no que elas nos proíbem também, por que nos proíbem, né? E lutar pelo progresso do conhecimento científico e pela divulgação desse conhecimento científico, certo? Então, gente, pense nisso, dê uma estudada boa nas leis, tente entender o que elas dizem para você também nas entrelinhas, do que pode, do que não pode. Por enquanto, a gente também não pode, por exemplo, clonar um ser humano, fazer uma cópia minha. Por quê? Né? Se a gente clona um ser humano, lembra, eu estava ali falando do Capitão América, já pensou se eu clono um super soldado com o objetivo não de ser alguém feliz, realizado, de ter seus próprios sonhos, mas com o objetivo de ser um soldado, com o objetivo de cumprir uma missão que não é simplesmente ser humano como eu e você? Então reflita, dê uma olhada nesses vídeos aí que a gente selecionou para você, para explicar um pouquinho mais dessa coisa, para explicar a técnica do CRISPR, para explicar um pouquinho o que é a utilização de células-tronco. Dê uma olhada na lei, naquilo que é proibido, daquilo que não é, daquilo que por enquanto é, mas de repente pode deixar de ser, ou que não deveria ser. Enfim, reflita. Esse é o principal objetivo do nosso curso, fazer com que vocês pensem e vamos em frente nessa nossa caminhada.